2 Coríntios 5,17. Se alguém, pois, está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então é por isso que George Whitefield disse: enquanto vocês não evidenciarem que são novas criaturas, não adianta pregar sobre outro assunto, a não ser a regeneração. Pois sem a regeneração, tudo é inútil. Foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer em 1 Coríntios 13, quando ele disse da inutilidade das obras externas sem a motivação interna correta, que é o amor. E é a regeneração que faz com que o Espírito Santo venha morar em nós e nos faça ter essa parcela de Deus em nós, essa característica, esse atributo de Deus em nós, que é o amor. É o que diz Romanos 5,5, que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Então, sem o novo nascimento, não existe amor. E é por isso que, por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. E é por isso que a nossa sociedade está no caos em que ela se encontra, porque nós, todos os dias, estamos diante de pessoas que estão mortas em delitos e pecados. E todo aquele que está espiritualmente morto, está diabolicamente vivo. Essa é a causa de tanto ódio na nossa sociedade e no mundo em que vivemos. A ausência de vida espiritual. E é importante que saibamos o que significa a morte e que saibamos lidar com a morte, para que venhamos a entender a importância desse sermão pregado por Jesus. A palavra morte significa separação. E todos nós já nascemos mortos em delitos e pecados. Existem 3 tipos de morte. Existe a morte espiritual, que aconteceu no momento em que Adão e Eva desobedeceram a Deus no jardim do Éden, o momento em que o pecado entrou no mundo. Então entrou no mundo a morte espiritual, no momento em que Deus se separou de Adão e Eva por conta do pecado. Existe a morte física, que é também consequência do pecado. É o momento em que o fôlego de vida que Deus nos deu nos é tirado. O nosso corpo, que foi feito do pó, ele volta ao pó, ele é desfeito, e a nossa alma vai para o encontro com o tribunal de Cristo. Essa é a morte física, o momento em que a nossa existência aqui na terra se dá fim. E existe a morte eterna, que é o terceiro tipo de morte, que é o estado daqueles que morrem em seus pecados. É o estado de condenação eterna. A morte eterna é a separação da alma para com seu Criador por toda a eternidade. A ausência de qualquer ato de benevolência, bondade, compaixão ou misericórdia da parte de Deus. Essa é a morte eterna, é o inferno. Aqueles que morrerem sem Cristo irão sofrer, como diz Apocalipse 20, o dano da segunda morte, a saber, o inferno. Então, é importante que saibamos lidar com a morte, que é consequência do pecado, para que saibamos a importância desse sermão pregado por Jesus.
o novo nascimento. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Jesus ele está aqui diante de um homem que era extremamente religioso, extremamente respeitado pela nação de Israel. Ele era tido por todos como um homem santo. Porém, aos olhos de Deus, ele ainda não estava vivo. Ele ainda estava morto. E é importante que saibamos que o único que dá a verdadeira vida e que é a verdadeira vida é Jesus. É importante que tenhamos essa consciência de que sem Jesus não existe vida. De que Ele não é algo que melhora a nossa vida, Ele não é um amuleto nas nossas vidas para que os nossos planos deem certo. Ele não é um guarda-chuva que você só usa na hora da necessidade. Jesus é a própria vida. E sem Ele, tudo está morto. Sem Ele, não existe vida. E que vida é essa que não existe? A vida eterna. Que é a verdadeira vida para o qual eu e você fomos criados para viver. Nós fomos criados para viver eternamente na presença de Deus. A morte não é o desejo de Deus. O próprio Deus disse: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu desejo que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. Convertei-vos, pois, e vivei. O propósito de Deus sempre foi a vida eterna. Por isso que ele tinha prazer em se deleitar na comunhão com Adão e Eva antes do pecado. Todos os dias, na viração do dia, Deus vinha e se relacionava pessoalmente com Adão e Eva. Ele comunicava a sua glória com Adão e Eva. E eles viviam uma vida abundante e cheia de glória. Eles viviam essa vida perfeita, essa vida eterna. Mas, quando o pecado entrou, quando eles desobedeceram a Deus, a morte entrou no mundo por conta do pecado. Então, Deus, Jesus é a verdadeira vida. Ele é a vida eterna. A vida que eu e você fomos criados para viver. O propósito principal das nossas vidas é glorificar a Deus e gozar da sua presença por todo sempre. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdadeira vida a ser vivida é Jesus. E fora dele, nós só encontramos morte, destruição e angústia. E é isso que Nicodemo sentia dentro dele. Ele sentia esse vazio, essa falta de paz interior que o Espírito Santo tem para aqueles que são seus. E não há nada mais prazeroso do que um homem que tem paz dentro de si. Um homem que tem o Espírito Santo dentro de si. E é isso que Nicodemos não tinha. Ele tinha o aplauso das pessoas, ele tinha o respeito, provavelmente ele tinha dinheiro, pois ele ocupava uma posição muito importante em Israel, e a Bíblia diz que Jesus seria enterrado com os ricos, e
foi Nicodemos e José de Arimateia que sepultou Jesus. Então, Nicodemos, ele tinha tudo que atraísse o louvor dos homens, mas em seu interior ele ainda estava morto em delitos e pecados. E nós não somos quem as pessoas dizem que somos. Não somos nem quem nós pensamos que somos. Nós somos quem Jesus diz que nós somos. E havia, João 3, verso 1. Aqui nós vemos a soberania de Deus trazendo esse homem ao encontro com a vida. E a vida se apresenta, a vida que é Jesus, se apresenta a diversos tipos de pessoas em circunstâncias diferentes. Porque Deus tem os seus escolhidos de todos os povos, tribos, línguas e nações. Aqui Jesus se encontra com um homem extremamente religioso. Mas no capítulo seguinte, Jesus vai se encontrar de forma perfeita com uma mulher que era extremamente imoral. E ele trata ambos com o mesmo amor, com o mesmo carinho e com o mesmo desejo de salvação. Nicodemos e a mulher samaritana. Mostrando que Jesus, ele salva tanto aqueles que são moralmente corretos e religiosos, mas ainda estão perdidos, como ele salva aqueles que são completamente ímpios, imorais e mundanos, mas são alcançados pela graça soberana de Deus. A prova disso é como ele busca a ovelha perdida do lado de fora e encontra a dracma perdida do lado de dentro, mostrando que existem pessoas perdidas dentro da igreja e fora da igreja. Existem pessoas perdidas dentro do cenário religioso, como é o caso de Nicodemos, e fora do cenário religioso, como é o caso da mulher samaritana. E aqui nós vemos o amor de Deus alcançando o homem que estava completamente enganado acerca de si mesmo. E ele precisava que Jesus dissesse essas palavras para ele, porque ele precisava de um choque de realidade. É como uma pessoa que pensa estar saudável, está vivendo uma vida comum, trabalhando, estudando, cuidando da sua família, fazendo seus afazeres diários, e então o médico olha para essa pessoa e diz: você está com câncer, e o seu câncer é grave. Essa pessoa, diante desse choque de realidade, ela precisa ter uma vida totalmente diferente. Ela agora vai precisar passar por quimioterapia, radioterapia, ela vai precisar ter uma dieta, ela vai precisar mudar toda a sua vida à luz dessa notícia. E é por isso que Jesus está sendo tão enfático aqui com Nicodemos, porque o que precisava ser mudado na vida de Nicodemos não eram detalhes, era tudo. Talvez Nicodemos pensasse: não, eu já sou mestre em Israel, falta só um pouquinho para eu entrar no céu. Eu não estou distante do céu como a mulher samaritana. Eu não estou distante do céu como os publicanos. Eu sou um fariseu. Mas, embora ele estivesse aparentemente perto do céu, ele estava tão distante quanto os piores pecadores. E esse é o estado mais perigoso que um ser humano pode estar, o estado de auto-engano. Pensar estar salvo quando na verdade está completamente condenado. Essa é a pior forma de morrer. Morrer
debaixo de um alto engano. O Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 21, nos mostra essa realidade. Pessoas que vão morrer com a certeza de que irão acordar no céu e irão dizer diante de Jesus: Senhor, Senhor, eu não profetizei no teu nome, eu não expulsei demônio, eu não fiz milagres. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, vocês que viviam na prática da iniquidade. Ou seja, vocês que nunca nasceram de novo. E é por isso que Jesus está tendo esse encontro com Nicodemos, recebendo Nicodemos. João 3, verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Os fariseus eram pessoas separadas da sociedade de Israel, que viviam para os deveres religiosos. Um homem chamado Nicodemos, esse nome significa vencedor entre o povo, príncipe dos judeus. Nicodemos, ele fazia parte provavelmente do Sinédrio. Verso 2. Este foi ter de noite com Jesus. E por que Nicodemos foi ter com Jesus à noite? Porque ele queria que ninguém soubesse que ele estava com Jesus. Porque ele tinha vergonha de Jesus. Porque ele sabia que o seu grupo religioso, o grupo ao qual ele pertencia, odiava a Jesus. E ele não só pertencia a esse grupo, como ele era um forte representante desse grupo. Ele era um mestre em Israel. Então ele vem até Jesus à noite porque ele está com vergonha. Em Israel, quando dava 18 horas, já se apagavam as luzes e todos já se retiravam para suas casas. Então Nicodemos vem até Jesus de noite porque ele quer vir às escondidas. Ele não quer que as pessoas saibam que ele está com Jesus. Mas aqui nós vemos a graça de Deus se manifestando na vida desse homem. Quando Deus quer atrair um pecador para si, ele atrai de forma irresistível. Não existem razões humanas para Nicodemos estar vindo a esse encontro com Jesus. Existe uma soberania exaustiva de Deus trazendo esse líder religioso até Jesus Cristo. Como está escrito no profeta Isaías, capítulo 53, não havia beleza nem formosura para que os homens naturais desejassem a Jesus. Jesus não era atrativo para os homens naturais. Jesus não tinha aquilo que os homens valorizam: dinheiro, poder. Ele não tinha beleza carnal. A beleza de Jesus era uma beleza pura, era uma beleza de caráter, era uma beleza espiritual. Aqueles que estavam na carne passavam por Jesus e sentiam por ele profundo desprezo, como muitas vezes se sente muitas pessoas ao passarem por um homem pobre. É assim que você se encontraria com Jesus. Embora ele é o Rei da Glória, se você se encontrasse com ele em Israel, se você voltasse na máquina do tempo e se encontrasse com ele, você veria um homem extremamente pobre, que não tinha onde reclinar a sua cabeça. Um homem com uma face humilde. E se não fosse o Espírito Santo, você não seria atraído a seguir este homem. Por isso que seguir a Jesus é uma vocação sobrenatural. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Então aqui nós vemos
Nicodemos vindo até Jesus, porque há um espírito que está por detrás dessa curiosidade de Nicodemos. É o Espírito Santo que está trazendo ele para ter um encontro com a vida eterna. E sem o Espírito Santo, esse encontro é completamente desprezado. É o que aconteceu, por exemplo, com o jovem rico. O jovem rico, quando ele olhou para Jesus, ele não enxergou em Jesus beleza que o atraísse para seguir. Principalmente quando Jesus disse: vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e me segue. Ele se retirou do Cristo. Ele não enxergou em Jesus o próprio Deus. E essa revelação é um presente de Deus. Por isso que Jesus disse a Pedro, quando Pedro revelou quem Jesus era: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus apresenta a Pedro a realidade da eleição. Ele diz: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou que eu sou o Messias, mas foi o meu Pai que está no céu. Então, essa revelação de que Jesus é o Cristo e que Ele é o Senhor e o Salvador é uma dádiva, é um presente. É um presente que vale mais do que o mundo inteiro. É o presente da fé, que é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Vem pela graça. É a graça de Deus que escolhe homens e derrama neles, pelo Espírito Santo, a fé. E aqui nós vemos um processo muito conhecido na construção civil. Quando você vai construir um prédio e o incorporador vai, ele compra aquelas casas porque ele vai construir um prédio naquele terreno. Qual é a primeira coisa que ele faz depois da parte de documentação para ele iniciar a obra? Ele vai demolir as casas velhas, não é isso? E depois ele vai iniciar o processo de construção de um prédio novo ou de uma casa nova. É isso que nós vemos aqui, Deus agindo, Deus trabalhando dessa forma. Ele está desconstruindo o velho homem para construir uma nova criatura na mesma criatura que é Nicodemos. É como está no capítulo 18 do profeta Jeremias. Nicodemos aqui chega até Jesus como aquele vaso que está na mão do oleiro, mas não está como o oleiro queria. Então o que é que o oleiro faz? Ele quebra esse vaso e ele, com o mesmo barro, ele faz um vaso novo, segundo o seu parecer, segundo o seu querer. E aqui nós vemos Deus fazendo isso. Ele vai começar a desconstruir o eu de Nicodemos, a religiosidade morta de Nicodemos, para poder construir a verdadeira vida do interior de Nicodemos, que é a vida eterna. Verso 2: este foi ter de noite com Jesus e disse: Nicodemos ainda estava em trevas. Ele precisava de luz, a sua alma precisava de luz. Então Deus trouxe ele até Jesus, que é a luz do mundo. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nicodemos se aproxima de Jesus, trazendo a Jesus um elogio. E o que se espera de uma pessoa quando ela é elogiada? Que ela agradeça e se sinta o quê? Lisonjeada.
Porém, o amor de Jesus, o amor espiritual, ele, na maioria das vezes, não é bem compreendido pelos homens naturais. Porque o amor espiritual não tem em vista o bem-estar momentâneo, mas ele tem em vista o bem-estar eterno. E Jesus aqui está vendo além das aparências. Jesus é o próprio Deus, e Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, Jesus vê o coração. E é por isso que Jesus vai dizer o que ele vai dizer a Nicodemos, porque ele sabia que Nicodemos tinha um tumor, e esse tumor era maligno, e ele precisava ser eliminado do coração dele. É o tumor da religiosidade morta. É o tumor da mornidão espiritual. É o tumor de você se acostumar com as coisas sagradas e perder o senso extraordinário da presença de Deus. É o perigo de se acostumar com as atividades sagradas sem enxergar Jesus no meio da igreja. Como ele disse à igreja de Éfeso: eu caminho no meio dos candeeiros de ouro. O senso da presença de Jesus que nós nunca podemos perder, não só na igreja, mas em todos os lugares aonde estamos. Jesus, ele está lá. E aqui nós vemos, irmãos, Nicodemos elogiando a Jesus, mas a Bíblia diz que fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Jesus amava Nicodemos. Ele amava tanto Nicodemos que ele está agora com Nicodemos no céu. Mas por amar Nicodemos, ele não vai falar a Nicodemos o que ele esperava ouvir, palavras agradáveis de retorno, mas ele vai falar o que Nicodemos precisa ouvir, uma mensagem que o traga ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Nicodemos também, ele está com a fé equivocada. Ele afirma que Jesus vem da parte de Deus somente pelos sinais que Jesus faz. E o que a Bíblia diz em Mateus 24 dos falsos profetas, que eles farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam os próprios escolhidos. Então, fazer sinais não significa que essa pessoa vem da parte de Deus. Muito pelo contrário. Para aqueles que não têm prazer na verdade, antes se deleitam com a injustiça, Deus envia a operação ou o espírito do erro, para que essas pessoas que não buscam a verdade, mas que buscam sinais, sejam enganadas e morram em credos reprováveis e acordem no inferno. Por isso que Jesus vai ser tão enfático com Nicodemos. Verso 3. Jesus respondeu e disse. Por isso que C.S. Lewis dizia que se estamos no caminho errado, retroceder é o nosso maior progresso. A maior vitória de um obstinado é o arrependimento e não a perseverança. É a grande esperança de Nicodemos. Era o que aconteceu com Pedro, com o filho pródigo, a expressão cair em si. E essa é a esperança da maioria das pessoas na igreja hoje. O momento em que o arrependimento vai alcançar o coração e essa pessoa vai cair em si e se voltar para Deus. E muitas pessoas estão de frente para os púlpitos, mas de costas para Jesus.
de frente para o pregador na hora do culto, mas de costas para Jesus nas suas vidas. E isso é muito triste, porque não adianta pensarmos que o fato de sermos religiosos irá garantir a nossa entrada no reino dos céus. É necessário nascer de novo. É necessário ter uma experiência sobrenatural e poderosa que transforme tudo na nossa vida, de dentro para fora. É necessário que tenhamos essa experiência que Jesus vai dizer aqui no verso 3. Eu não vou demorar muito. Jesus respondeu e disse, a resposta de Jesus. E essa mensagem, ela, na minha Bíblia aqui, ela está de vermelho. E essa mensagem deve ser, a gente tem que prestar bastante atenção, porque é o próprio Deus que está falando. É Jesus que está pregando aqui. E olha o que ele diz, na verdade, essa expressão significa amém, amém. E essa expressão significa preste muita atenção. Porque no idioma de Jesus não existia aumentativo nem diminutivo. Quando se queria dar ênfase, se usava a repetição. Por exemplo, não existia Simãozinho ou Simãozão. Então, quando se quer dar ênfase, você repete: Simão, Simão, Satanás pediu sua alma para peneirar como trigo. Eu roguei por ti, Simão. Quando tu te converteres, ajuda os teus irmãos. A mesma coisa aqui. Na verdade, ou seja, preste atenção, Nicodemos, no que eu vou dizer. Te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que significa isso que Jesus está dizendo a Nicodemos? Ele usa a expressão nascer do alto. O que ele diz a Nicodemos é: Nicodemos, se você não nascer do alto, se tudo não se fizer novo na sua vida, você não vai enxergar o que você precisa enxergar para ser salvo. A glória de Deus, o reino de Deus. Essa expressão aqui, nascer de novo, também significa algo novo, nunca visto, conhecido ou experimentado antes. Porque você pode usar a expressão novo para algo que já é conhecido. Por exemplo, só um exemplo. O irmão Calmon comprou um carro novo. Só um exemplo. Você está usando essa expressão novo, mas para algo que todos nós sabemos o que é. Todos nós sabemos o que é um carro. Mas essa expressão aqui, nascer de novo, é uma expressão que nunca foi conhecida ou experimentada antes pela pessoa. É como foi o Covid-19. Algo que apareceu, que nunca foi visto, conhecido ou sentido anteriormente. Então, é uma mudança poderosa, real e sobrenatural. É uma experiência que não se compara a nada antes experimentado. Não é uma experiência religiosa. É algo muito mais poderoso do que isso. É algo que muda nossos princípios, nossos valores, nossas vontades, nossos sonhos. Tudo é mudado, porque um novo coração nos é dado. Ele tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne. O grande exemplo disso aqui que Jesus está falando é a experiência que Saulo de Tarso teve. No capítulo 9 do livro de Atos, quando ele vai ao encontro dos discípulos para perseguir, e então Jesus aparece a ele e muda tudo na vida dele.
E ele tem uma experiência que ele nunca teve antes. Ele se transforma numa nova criatura. E ele que era orgulhoso e tomava suas decisões no ímpeto, na força da carne, na confiança do homem, do próprio homem, ele agora estava no quarto, cego, orando, completamente manso, amável e dependente de Jesus. De tal maneira que quando Ananias foi chamado para visitar Saulo, ele fica com medo. E talvez quando ele chega, o medo passa, porque ele encontra uma criatura completamente diferente da que ele ouvia falar que maltratava os cristãos. Ele encontra um homem humilde, manso, orando e se batizando. E no momento em que Ananias batiza Saulo e ora por ele, as escamas dos seus olhos caem e ele enxerga que precisa ser visto o reino de Deus. E é isso que Jesus fala a Nicodemos. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça sobre eles a glória de Deus na face de Cristo. O Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás, ele cega o nosso entendimento, para que a gente não enxergue o reino de Deus e a sua justiça. Verso 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Que a resposta de Nicodemos significa que ele não compreendia a linguagem de Jesus, que ele ainda era de fato o que Jesus disse que ele era, um homem não regenerado. Porque para o homem natural, as verdades espirituais são loucura. Ele não consegue compreender a mensagem de Jesus porque ele ainda estava morto em delitos e pecados. E ele aqui mostra que, embora ele fosse mestre em Israel, ele ainda não tinha a verdadeira vida dentro dele. Verso 5. Jesus respondeu. Nós vamos concluir aqui no verso 5 hoje. Jesus respondeu: na verdade, mais uma vez, ele repete, ele dá ênfase, ele diz: olhem, preste atenção no que eu estou dizendo. Nicodemos, preste atenção, você precisa entender. E é maravilhoso aqui em Jesus a sua paciência. Jesus é longânimo, ele é paciente. Talvez se fosse outra pessoa, dava uma dura em Nicodemos. Rapaz, você não está entendendo o que eu estou falando? Mas Jesus, ele fala de uma forma que todos possam compreender. Jesus, ele não dificulta os ensinos de Deus. Ele vem justamente para trazer à luz algo que estava em trevas. Então Jesus, ele facilita a mensagem para Nicodemos, porque ele sabe que o desejo de Nicodemos era aprender. E a Bíblia diz que todo que busca, acha, todo que pede, recebe. Nicodemos não estava diante de Jesus por motivos espúrios. Ele estava diante de Jesus em sinceridade. Embora ele estivesse completamente equivocado, e Jesus, com todo amor, com toda compaixão, explica de uma forma mais clara para que Nicodemos pudesse compreender. Porque o que motivava Jesus a pregar o amor? Você vê que Jesus não estava focado
nas multidões e nas grandes plateias, porque o sermão mais poderoso dele aqui, a doutrina mais poderosa da Bíblia, um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele prega para um homem. Imagine, qual é a plateia aqui de Jesus? Nicodemos. E talvez os insetos de Israel. Mas não tinha multidão. E Jesus prega com a mesma ênfase, com o mesmo amor, com a mesma exatidão, com a mesma paciência, do que se estivesse milhares de pessoas assistindo ele. Porque ele sabia que ele estava sempre na presença do Pai. Porque ele e o Pai são. Então olha que amor purinho de Jesus. Ele simplifica o que ele quer ensinar para Nicodemos, trazendo para Nicodemos uma mensagem que Nicodemos já era familiarizado. A linguagem do Antigo Testamento. Nicodemos era um conhecedor da lei. Era um conhecedor do Antigo Testamento. Então o que é que Jesus faz? Ao invés de dar uma dura em Nicodemos, rapaz, você não raciocina, você não entendeu que eu falei para você que você está todo errado e precisa mudar de vida? Talvez se fosse um de nós faria isso. Mas Jesus não humilha Nicodemos. Jesus não fala uma palavra dura para ele. Mas Jesus traz para ele uma mensagem que ele iria compreender. Porque ele é longânimo. Se tem uma coisa que Jesus tem com a gente, e você vai concordar com isso, se você é cristão, de quando você se batizou até hoje, se tem uma coisa que Jesus tem com a gente, é paciência. É ou não é? O amor dele não constrange a gente. Às vezes a gente pensa que vai receber uma bordoada e não recebe carinho, porque ele é longânimo. Ele é paciente. É isso que ele está sendo com Nicodemos. Paciente. Talvez se a gente fosse Jesus, a gente já tinha matado a gente. Mas porque a gente não é Jesus, graças a Deus, ele tem paciência com a gente. Toda a paciência do mundo. É por isso que a gente precisa de sabedoria. Porque às vezes a gente está fazendo um monte de bobagem pensando que está fazendo a coisa certa. Por isso que a Bíblia diz: se algum de vós é falta de sabedoria, peça a Deus. E Jesus está lá olhando: oh meu Deus, oh Jesus, oh meu Pai, tem compaixão. Ele não sabe o que faz. Jesus respondeu com toda a paciência: na verdade te digo. Isso eu falo Jesus comigo, viu, irmãos? Vocês são espirituais. Vocês ele fala: eis meu filho amado, em quem me compraze. Comigo ele fala: ô Pai, ajuda, Pai. Aquele rapaz está tribulado, chega, a testa fica mexendo, subindo. Ajuda, Senhor. Verso 5. Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus traz aqui uma linguagem que Nicodemo já entendia: água e Espírito. E agora ele usa outro verbo. Ele usa o verbo entrar. Porque primeiro você enxerga a porta, depois você entra pela porta. Primeiro você tem os seus olhos espirituais abertos, depois você entra no reino dos céus
percorrendo o caminho cristão, entrando pela porta estreita, não ficando na frente dela e olhando, mas entrando por ela e percorrendo o caminho apertado. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E essa expressão aqui significa uma purificação completa, uma purificação que é de dentro para fora, que muda tudo. E a gente vai concluir lendo a passagem de onde Jesus tirou essa afirmação, esse ensinamento a Nicodemos, Ezequiel 36, para a gente concluir. Ezequiel 36. Ezequiel 36, verso 22. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde vós fostes. Ou seja, o que é que Deus está dizendo? É por amor à minha glória que eu estou fazendo isso. Aí a minha glória eu não darei a outra. Deus não divide a sua glória com ninguém. Verso 23, e eu santificarei o meu grande nome. Está vendo porque Deus zela pelo seu nome? Porque o nome dele é santo, que foi profanado entre as nações. Olha o que o nosso pecado faz. Traz vergonha para o nome de Deus, o qual profanastes no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. Deus tem prazer em mostrar a santidade do seu povo aos outros povos. É por isso que a glória da igreja é a sua santidade. A joia da igreja é a santidade. A luz da igreja é Jesus. E a pureza, a santificação, a santidade. Uma igreja ou um cristão que perdeu a santidade, ele perdeu a presença de Deus, porque Deus é santo, santo, santo. Por isso que nós não podemos perder a presença de Deus. E vos tomarei dentre as nações. Aqui a promessa do novo nascimento, que Jesus está falando com Nicodemos, que vai se cumprir. E vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. O que o Evangelho faz. Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados. A água que ele fala com Nicodemos, que nós precisamos nascer de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Essa purificação interna, no nosso interior, que o Espírito de Deus faz, que a palavra de Deus faz. Verso 26, e vos darei um coração novo. É isso que ele está dizendo a Nicodemos. Vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ou seja, eu vou trazer vocês da morte para a vida, e porei dentro de vós o meu espírito. Aqui o que é nascer do Espírito é receber o Espírito Santo dentro de si. Porém dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos,
Se o Espírito Santo está em nós, ele nos faz andar em santidade, de acordo com a lei do Senhor. E guardeis os meus juízos e os observeis. Por isso que a conformidade com a lei é uma evidência de alguém que tem o Espírito Santo. Por isso que, na maioria das vezes, a nossa grande indagação não é nem se estamos vazios ou cheios do Espírito Santo, mas é se de fato nós já temos o Espírito Santo. Porque muitas pessoas são participantes do Espírito Santo, mas nunca tiveram o Espírito Santo dentro de si. É o que diz Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4, da realidade do apóstata. Ele foi iluminado, ele provou a boa palavra de Deus, ele usufruiu de dons celestiais, ele foi participante do Espírito Santo, mas ele caiu e ele apostatou da fé. Então, ser participante do Espírito Santo não significa ter o Espírito Santo. Aqui ele diz: porém o meu Espírito dentro de vocês. É isso que Jesus diz a Nicodemos, que ele precisa para entrar no reino. Ter o Espírito dentro dele. Não conhecer o Espírito, não ter a influência do Espírito, mas de ser um com o Espírito Santo. Concluindo: e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Que terra é essa? A terra prometida, a Nova Jerusalém, a igreja, a presença de Deus. A igreja é a terra que Deus deu ao seu povo aqui na terra. A igreja é a coluna e o baluarte da verdade, é a casa do Deus vivo. Por isso que nós não podemos jamais intentar algum mal na igreja ou contra a igreja, porque aquele que tentar destruir a igreja, Deus destruirá. E a igreja, não podemos nos esquecer quem ela é. Ela é a noiva de Cristo e ela é o corpo de Cristo. Será que Jesus ama a igreja? A igreja é a noiva e ao mesmo tempo é o corpo, onde ele é o cabeça. Por isso Efésios 5:25 diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E agora, verso 29: e vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Não existe fome da presença de Deus, da palavra de Deus para os seus filhos. Porque o profeta Amós diz que vem dias em que haverá fome e sede na terra, não de pão nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Verso 30: e multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Frutos. Essa é a evidência da regeneração. Fruto. O fruto do Espírito Santo. Jesus é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor e nós somos os ramos. O que é que o ramo que está unido à videira deve produzir? Frutos. O fruto do Espírito Santo. E o ramo que não dá fruto é porque ele não está vinculado à videira. Então, ele está morto. Porque ele não tem a vida que procede da videira verdadeira, que é Jesus. Concluindo o verso 31 e 32, para a gente concluir. Olha aqui o que é o novo nascimento. O novo nascimento é quando uma nova pessoa vem morar dentro da velha pessoa. E a velha pessoa morreu e nasceu uma nova pessoa. É como Agostinho de Hipona traz o exemplo, após a sua conversão, de uma mulher do passado que ele cometeu
atos libidinosos. E essa mulher começa a gritar o nome de Agostinho no meio da rua e diz: Agostinho, Agostinho, sou eu sou aquela. E Agostinho sai correndo e diz: mas eu não sou mais aquele. Isso é novo nascimento. A velha criatura morreu. Eu não sou mais aquela criatura que vivia nas práticas que desagradam a Deus. Eu sou uma nova criatura. E agora eu tenho nojo da velha criatura, porque o Espírito Santo veio habitar num lugar que era imundo, que é o meu coração. Então ele me fez enxergar a minha sujeira e me fez ter profundo arrependimento e nojo de mim mesmo. Isso é arrependimento, é ter nojo do pecado. Não só enxergar o pecado como algo que é bom e eu não posso fazer, mas enxergar como algo que é uma desgraça, é uma tragédia, algo que é ruim, algo que é miserável, nojento. É isso que o Espírito Santo faz. Não colocar. É assim que Nicodemos estava. Nicodemos, ele não era regenerado. E a religiosidade, o que é que ela faz? A pessoa não tem nojo do pecado. A pessoa ainda ama o pecado, mas ela está presa pela religião para não pecar. Então ela fica como um porco dentro de uma jaula. Mas ele não come cocô, ele não come besteira, porque ele está na jaula, ele está recebendo ração. Mas se soltar a jaula, ele vai correndo para o chiqueiro comer porco, ou comer cocô, comer tudo de ruim, porque ele ainda é um porco. E é assim que Nicodemos estava. E Jesus não pode pôr vinho novo em odres velhos, porque senão vai se romper o odre. É isso que a religião faz. Ela faz a pessoa sentir prazer pelo pecado, mas sentir vergonha de cometer o pecado, porque o pecado vai acabar com a reputação dela. É isso que Saul sentiu. Saul, quando ele foi pego em 1 Samuel 15, ele não se arrepende diante de Samuel. Ele pede a Samuel que honre a ele diante do povo, mostrando que ele ainda era o rei. Mas Samuel diz: não, você não vai ser mais o rei. Deus já te rejeitou. Então o que Saul faz? Ele com violência rasga a roupa de Samuel, porque ele queria que Samuel o honrasse diante das pessoas. Ele amava o pecado, mas ele não queria perder a sua reputação de homem bom. É isso que a religião faz. É assim que Nicodemos estava. E a gente tem que tomar cuidado para não estar com o coração assim, amando o que Deus odeia e odiando o que Deus ama. E às vezes fazendo externamente o que agrada a Deus somente por aparência, mas sem o coração inteiro. Então, concluindo: então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. O que é sentir nojo de si mesmo? É o que Pedro sentiu quando ele negou a Jesus pela terceira vez e o galo cantou. Ele sentiu nojo. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Isso aqui aconteceu com Pedro no momento que o galo cantou pela última vez. Ele se arrependeu das suas maldades e abominações. Ele sentiu nojo. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundimos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. O que é que o novo nascimento produz? Humildade, arrependimento e reconhecimento da nossa maldade. Arrependimento. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus. Arrependimento é tudo o que o pecador precisa para entrar no céu.
arrependimento e fé em Cristo Jesus. Fé nas boas notícias de que Deus enviou o seu Filho ao mundo para levar os nossos pecados, morrer a nossa morte e ressuscitar para nos dar uma nova vida em união com Ele. Mas para isso é necessário arrependimento, mudança, conversão. Envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. É isso que Jesus diz a Nicodemos: é necessário nascer da água e nascer do Espírito. É necessário ter um arrependimento profundo que transforme tudo e nos faça novas criaturas para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nos perdoa, Senhor. Perdoa a nossa falta de arrependimento, Senhor. Perdoa a nossa falta de dependência de Ti, Senhor. Senhor, eu peço, Pai, revela a face de Jesus aos nossos corações e nos traz para perto de Ti, Senhor, em arrependimento sincero, em uma fé correta, Senhor, que não nos engane naquele grande dia. Nos despede em paz para os nossos lares, Senhor. O Senhor possa nos fazer ser luz e sal aqui no alto das pombas e aonde o Senhor nos plantar. Nos ajude, Senhor, a Te honrar. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Pode ser, irmão, cumprimento santo e diga para ele, para você mesmo: a gente precisa ter nojo do pecado. Jesus.